Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um vídeo aí da série Ações para Ficar de Olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos, e principalmente vamos mostrar as nossas estratégias, né? Como é que a gente está posicionado nos principais mercados, né? Já deixo o convite, claro, para quem não é inscrito, se inscrever no canal. Para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar. E lembrando que eu trago aqui informações de mercado e também do nosso setor de análise, tá? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, né? Lembrando que a Capitalizo não vai embarcar nessa onda de não ser uma casa de análise independente, né? A Capitalizo sempre foi e sempre vai ser. Essa semana a gente bateu aí mais de 13 mil clientes e a gente tem certeza que isso aí é só o início, né, de uma jornada que é para trazer o cliente para o longo prazo, tá, pessoal? A gente não está preocupado só em ficar vendendo produto sem que efetivamente a gente tenha opções aí para o pessoal ganhar dinheiro, tá? Então essa promoção vai até o final até o final aí da segunda-feira. Para quem quiser comprar os nossos produtos com 30% de desconto, basta pagar à vista no boleto ou então pagando 20% em até 12 vezes, né, no cartão. Se pagar, tem desconto aí de 20%. E o cupom é o Independência. As informações estão todas aqui na descrição, assim como no nosso canal do Telegram, para quem quiser receber informações no seu celular. Já vindo direto aqui, né, pessoal, para os destaques na economia brasileira e mundial, acho que o grande destaque foi a Bolsa Brasileira aqui, que descolou lá fora, né? Depois a gente vai dar uma olhadinha nisso. Nós tivemos a semana iniciando com feriado nos Estados Unidos, né, com uma liquidez um pouco reduzida, e nós tivemos também a divulgação aqui no Brasil do IBCBR, que funciona como uma espécie aí de prévia do PIB, dados relativos aqui ao mês de novembro, né, que subiu 0,69 acima aí do 0,65 esperado pelo mercado, tá? Isso aqui na comparação com outubro do ano passado. Nós tivemos também a China divulgando o PIB, né, que cresceu 8,1% em 2021. Os números foram ajudados pela produção industrial, que acabaram compensando aí números mais fracos de venda no varejo, e a China anunciou uma série de medidas aí para afrouxar a política monetária, como cortar, por exemplo, taxas de empréstimos. Tudo isso, né, visando aí estimular o crescimento da economia, porque para eles crescer 8,1% aí é pouca coisa, tá? Essa semana, pessoal, vai ser bastante movimentada. Temos decisões de juros dos Estados Unidos, temos também o índice de despesas de consumo, que é o principal indicador olhado pelo Fed para avaliar essa questão da inflação, e também o PIB, né, dos Estados Unidos aí no quarto trimestre. Então a gente espera uma grande volatilidade no mercado, tá? Aqui no Brasil temos indicadores de inflação importantes, como o IGPM de janeiro e o IPCA 15, além de números do mercado de trabalho. Pensando, né, pessoal, nessas posições mais de carteiras diversificadas, tá? A gente continua entendendo sim que a inflação vai continuar em patamares elevados, principalmente no Brasil. Então, nas nossas carteiras diversificadas, né, o que a gente já vem comentando há algum tempo é justamente procurar aqueles títulos aí que são atrelados à inflação. Tem muita coisa boa nesse momento, né? Eu já comentei algumas vezes, títulos pagando de 0,8% a 1% ao mês aí, sem imposto de renda. Eu falo uma visão mais multimercado, né? Como a nossa carteira aqui agressiva, que tem ações, renda fixa, fundos imobiliários e assim por diante. Lembrando que todas as nossas carteiras, tá, pessoal, batem com folga o CDI, que é o objetivo delas aqui desde outubro de 2017, tá? Desconheço aí carteiras com um resultado tão bom aqui quanto os nossos, tá? Na parte de fundos imobiliários também, né? Lembrando que a nossa carteira também tem REITs, né? Que são os fundos imobiliários americanos, né? Os primos brasileiros. Nós tivemos uma baixa desses REITs aí nas últimas semanas, assim como a bolsa americana caiu, mas nada que seja preocupante aí pensando no longo prazo. E a nossa carteira tem batido o IFIX aqui de maneira consistente, mais do que o dobro do IFIX, né? Isso que, se a gente for pegar nos últimos 2 anos, aí praticamente o mercado ficou lateralizado. Em relação, né, pessoal, ao mercado, pensando com uma visão mais aí de médio e de curto prazos, aqui nós temos o Ibovespa, né, com o gráfico semanal. O gráfico semanal significa que cada candle desse aqui é uma semana, né?
E a gente já vinha comentando há algum tempo, né, dessa faixa aqui de preço na casa dos 100 até os 105, 106 mil pontos, né, que o Ibovespa não rompia para cima e não rompia para baixo. Claramente aqui em tendência de alta, se vai se manter ou não, isso aqui é outra história. Claramente em tendência de alta, né, o principal ponto para cima 130 mil pontos e para baixo aqui perdendo os 100 mil pontos, 93 mil, tá? Lembrando que a gente está bem posicionado aí para o médio prazo, comprado aqui em ações brasileiras, né? E justamente a gente já tinha comentado algumas vezes que fez um movimento de médio prazo, aqui nós não estamos falando de longo prazo, que foi a zeragem das operações compradas em BDRs e comprado em estoques americanos, né? Então o IVVB, que é o SP em reais, confirma aqui, né, a perda desse canal altista. Se vai continuar caindo ou não é outra história, mas graficamente deixou a tendência de alta para trás, né? Lembrando que o dólar influencia também. Nós continuamos com uma expectativa de dólar elevado para o longo prazo, mas a gente percebe aqui que desde 2020 ele fica nessa banda grande aqui entre 5 e 20, perto da casa dos R$6. E o dólar caindo também puxa, né, os BDRs aí para baixo, né, já que eles sofrem com a influência do dólar. Então o dólar, assim como o IVVB, também confirmando aqui a perda desse canal de alta de médio e curto prazo. Pode ser até que o dólar bata aqui na casa dos 5,20, tá? Pensando nas nossas operações aí de médio e de curto prazo, aqui tem as principais, né, swing trade, que são operações mais curtas aí de semanas, que inclusive a gente está muito posicionado. As últimas operações que deram mais certo foram as de venda. Por exemplo, atualmente a gente está vendido em Apple, né, que está dando uma grana boa. O rastreador aqui, que são operações aí de meses, né, costumam durar de 3 a 6 meses. O ano passado fechou bem positivo, né? Esse ano aí já acabou virando para o positivo também, a gente está com 5%. O long short, que esse ano não iniciou também, mas o ano passado a gente fechou de maneira positiva. E opções aí que a gente já fez algumas boas operações nesse ano, né? A virada do ano não tinha sido tão boa, mas já está dando 28% esse ano. O ano passado deu 297%. Lembrando que long short e opções são operações alavancadas, são mais agressivas, mais arrojadas, diferente aí do rastreador e do swing trade. O swing trade está com um resultado fantástico aqui desde 2017, 534% contra 81% do Ibovespa. E aqui a gente tem duas operações hoje abertas, né? Segunda-feira normalmente o pessoal manda mais operações e as duas na ponta de venda, né? Então o pessoal pode inclusive aproveitar para fazer mais recomendações de venda, principalmente aí das ações americanas, como esse caso que eu comentei da Apple, né? Uma operação aí que está dando em torno de 9%, né? O mercado caiu forte aí nessa semana, a gente acabou aproveitando bem. E a estratégia do rastreador, né? Não tinha tido um bom início de ano, né? Voltamos a ficar acima de 2.000%. Na verdade, esse aqui é o topo histórico da estratégia, 2.000% contra 81% do Ibovespa, e aqui a gente está super comprado, tá? Normalmente a gente fica posicionado em 10 ações, estamos posicionados em 10 ações. Claro que se tiver mais oportunidades a gente pode abrir mais compras, mas nesse momento aí a gente tem aproveitado as que já estão em andamento e continua reencaminhando essas mesmas compras, né? Então o momento está muito bom aqui para a estratégia do rastreador, e foi muito importante esse movimento que a gente fez de sair das ações internacionais e entrar nas ações aí brasileiras, tá? Na última semana o Ibovespa então subiu 1,88, a gente pega o SP aqui que caiu 5,68, então o Ibov foi bem na contramão. No ano sobe 3,93 ao contrário do SP que cai 7,7, o dólar caiu 1,41 no ano, cai 2,4, o IFIX subiu 0,98 no ano, tá 0,20 praticamente, e o Bitcoin aí nos últimos 7 dias caindo 19%, e no ano com uma queda superior a 25%. Eu estou gravando o vídeo no sábado, então quando eu publicar já pode ter piorado, pode ter aumentado. E é bacana comentar, né, pessoal, tanto em relação a essa questão das ações americanas quanto dos criptoativos, porque tem muita gente que se joga de um lado ou se joga de outro, né? A gente viu muita gente recomendando, vamos vender tudo no Brasil para comprar só ações americanas. Vamos comprar só Bitcoin. E o investidor erra muito nesse sentido, né? E nós somos muito partidários da diversificação, né? Então, é importante ter ações internacionais, mesmo as ações caindo agora, é importante ter criptoativos, mas tem que ter na medida certa, até porque a gente pode ficar
dosando, né, com momentos de baixa, comprar mais um pouquinho, momentos de alta, vender um pouquinho. A gente pega a nossa carteira de criptoativos aqui, que foi criada em março do ano passado, nós já recomendávamos Bitcoin antes, né, e ela está com 61% contra 28% do Bitcoin, justamente por fazer isso, né, aproveitar os momentos de baixa, aproveitar os momentos de alta, e é possível até que se essa baixa continuar mais alguns dias aí, a gente faça um reforço na nossa posição aqui de criptoativos. Mas diversifiquem, tá, pessoal? O investidor continua insistindo nessa de acho que vai comprar um ativo só e vai ficar rico de uma hora para outra. A gente sabe que o risco disso é muito elevado, né? Em relação aos principais destaques de alta e de baixa, tivemos aqui o Netflix, que não é uma ação que a gente acha interessante pensando no longo prazo. Esse é um mercado muito instável, né? Apesar de entender que o Netflix tem sim uma série de opcionalidades, né? Pode vender produto, pode vender games, enfim. Divulgou resultados que não foram tão ruins assim, inclusive o lucro por ação esperado era em torno de 90 centavos de dólar, foi $1,33, né? Nós tivemos 8,2 milhões, de novos inscritos no quarto trimestre do ano passado, veio com 200 mil abaixo do esperado pelo mercado, isso não é tão relevante, mas as projeções aí foram bastante desanimadoras, né? Até porque a gente já tinha comentado algumas vezes que o Netflix meio que ignorou a questão do aumento da concorrência. A própria empresa levava isso não tão a sério assim, e a gente vê sim que a concorrência é grande, vai aumentar. Isso acabou mitigando um pouco aí as perspectivas para os próximos trimestres, né? Tanto que eles projetaram agora para o primeiro trimestre 2,5 milhões de assinantes, bem abaixo aí dos quase 4 milhões do mesmo período do ano passado. E claro, cada vez fica mais difícil de incrementar novos assinantes, né? A ação respondeu muito mal, uma baixa aí de 25%. Nós tivemos aqui NVIDIA, né, pessoal, nada negativo em relação à NVIDIA, né? Pelo contrário, a empresa anunciou aí que deve crescer no mercado automotivo chinês, tá? Inclusive fornecendo aí para a Tesla, em função dessa questão aí de veículos elétricos também, e aquela questão de veículos autônomos ou semi-autônomos, né? E a gente percebe nesse momento que tem muita ação americana aí caindo por cair, tá? Principalmente essas grandes empresas de tecnologia que tem muita essa ligação com a questão dos juros, né? A gente não ficaria tão preocupado assim no longo prazo, né? Desde que a empresa dê dinheiro, tá? Porque a situação que a gente teve da crise dos .com, por exemplo, as empresas não geravam caixa e não davam lucro como essas empresas dão hoje, tá? Então a gente não ficaria tão preocupado com isso. Tivemos aqui a Braskem, né, pessoal, que caiu 7%, lembrando que essa semana a gente tem a definição do preço aí da oferta secundária, né, que a Petrobras e a Novonor, que é a antiga Odebrecht, vão vender aí as suas ações. A Sony, que caiu 10%, até impactada pela notícia da Activision, que foi comprada pela Microsoft, o maior negócio aí da história da Microsoft, quase 69 bilhões de dólares, já deixou a Microsoft como a terceira maior empresa no mercado de games, que é um mercado bem interessante também. Isso acabou impactando aqui na Sony, que caiu 10%, a Apple, que eu comentei que a gente está vendido nesse momento pensando no médio prazo, mas que por longo prazo também é uma empresa fantástica, com uma queda de 7%. Activision foi o que eu comentei agora, né? Esse negócio bem interessante aí da Microsoft, que colocou a empresa só atrás da Tencent e também da própria Sony no mercado aí de games, né? Lembrando que a Activision é dona de jogos bastante conhecidos como Warcraft, o Call of Duty, o Candy Crush e assim por diante. Tivemos a Sync aqui, fez mais uma aquisição, dessa vez a Lot 45, que é uma empresa especialista aí na gestão de risco e é usada por mais de 100 clientes na indústria de fundos de investimento. É aquilo que a gente comenta sempre, né, pessoal? A Sync vem consolidando o mercado. Esse mercado de atuação da Sync é muito legal, né? Só pela quantidade de fintechs, de bancos, de gestoras, de corretoras novas, a gente percebe isso. É um mercado bastante fragmentado, mas ela deve começar a ter concorrentes, né? A gente viu aí já o movimento da B3 junto com a TOTOS, por exemplo, para também atuar nesse mercado. Tivemos lojas americanas, né, e recuperando bem, essa semana subindo 15%. Tivemos outras empresas aqui de varejo, né, Guararapes, Riachuelo com alta de 12%, e Magalu, né, que a gente já comentou bastante aí nos últimos dias,
com alta de 9%, nada muito específico em relação a essas empresas. Lembrando que Lojas Americanas novamente voltou, né, esse zoom, a possibilidade aí deles comprarem Marisa, né, que já tinha sido confirmada pela própria Americanas, acho que foi em agosto ou setembro do ano passado, e eles têm potencial também, tem caixa aí para comprar mais empresas. E lembrando que no dia 24 é o último dia de negociação de Lame 13 e Lame 4, tá? Então quem tem Lame 13 e Lame 4 vai receber ações de Amer 3, tá? Então para cada Lame 3 ou Lame 4 que vocês tiverem, vocês vão receber 0,1889 alguma coisa ações de Amer 3. Isso é tudo feito de maneira automática pela corretora de vocês. Lembrando, né, pessoal, que esse movimento é bom porque ele simplifica, né, a estrutura de Americanas. Agora vai ter os acionistas controladores, o mercado e embaixo Americanas positivo, né? Eles já deveriam ter feito isso desde a primeira vez que eles anunciaram essa reestruturação. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui também a nossa parte de relatórios grátis. A gente atualizou o relatório de Itaúsa, tinha algumas pessoas que não estavam conseguindo baixar o relatório, vai estar aqui na descrição. E temos também o nosso super relatório aí de onde investir em 2022. Pagamento de proventos, né, pessoal? Nós tivemos a Intermédica informando o pagamento de R$ 1,61. Esse pagamento aqui já tinha sido anunciado, né, ou ventilado quando da formatação do negócio aí da Apvida e da Intermédica, tá? Esse pagamento ele está vinculado, sim, está condicionado, né, à aprovação final desse negócio que deve ocorrer já no início de fevereiro, ocorrendo o negócio, data X14, né, vai pagar R$ 1,61 no próximo dia 29 de março. E tivemos também o Banco do Brasil, né, pessoal? A gente já comentou algumas vezes que não acha tão interessante para o longo prazo, mas que para o médio e curto prazo o Banco do Brasil está bem interessante, principalmente pelo potencial aí de pagamento de dividendos. Eles já definiram para esse ano que devem pagar pelo menos 40% do lucro ou sobre dividendos ou sobre a forma aí de juros sobre capital próprio. E esse movimento deve ocorrer com os outros bancos também em gordos pagamentos de dividendos. Das nossas carteiras de longo prazo, né, pessoal? Lembrando que da parte de ações a gente tem uma série de estratégias, desde carteiras de fundos de ações, carteiras alavancadas, carteiras internacionais, micro e small caps, dividendo, crescimento. E no ano passado só uma das nossas estratégias aqui fechou negativo, mas no longo prazo todas as nossas estratégias de carteira de ações estão batendo os benchmarks aqui, né? A mais próxima, para vocês terem uma ideia, de dividendos, que subiu 137% contra 66% do Ibovespa, e o ano passado teve uma alta de 23%, né? Então hoje eu também desconheço o gestor ou casa de análise que tenha estratégias variadas como a gente, com resultados aí tão bons, tá? Lembrando que a gente faz essa análise aqui de investimentos, né? O pessoal pode encaminhar sua carteira de investimentos, a gente faz essa análise, devolve com áudio, uma mensagem por e-mail ali explicando para os clientes, tá? E sobre longo prazo, né, pessoal, a gente já tinha encaminhado algumas, principalmente recomendações de small caps no ano passado, né? Tem muita coisa barata ainda na Bolsa Brasileira, tá? Principalmente aquelas empresas que não dependem só do mercado brasileiro, e tem empresas que dependem só do mercado brasileiro, como o mercado de shoppings, como o mercado de seguros, que a gente já vem alertando há algum tempo, principalmente o mercado de shoppings, né, que estão a preços bastante atrativos, tá? Então, a gente está de olho no mercado, como a gente passou essas recomendações novas aí no mês de dezembro, não sei se o pessoal vai mandar mais alguma coisa agora, mas mesmo dentre o que a gente já recomenda, né, que tem bastante coisa, tem muita coisa barata ainda aqui na nossa bolsa, e lá fora também, com essa baixa aí, começa a deixar muitas ações interessantes. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, o petróleo atingiu o maior nível aí nos últimos 7 anos, né? A gente fez até um vídeo e comentou um pouco sobre essa questão do petróleo. A gente gosta de petroleiras, né? É um mercado que está bem interessante. Tivemos algumas notícias aí das petroleiras, né? PetroRecôncavo bateu um novo recorde aí de produção, aumentou 11% a produção no último trimestre de 2021 em relação ao último trimestre de 2020. Tivemos a Petrobras também anunciando o recorde anual de produção no pré-sal, né? Lembrando que 70% do volume da Petrobras é do pré-sal, né? E tivemos aqui a única notícia negativa
veio, né, através da notícia da coluna do Lauro Jardim do Globo, né, que tem um litígio entre a PetroRio e IBV Petróleo, que são sócias no campo de Uaru, né, e esse litígio levou aqui o TJ do Rio de Janeiro a paralisar o processo em andamento lá na agência do petróleo, né, da comercialidade do campo, tá? Vamos aguardar, né? A gente imagina que não vai ter maiores problemas em relação a isso aqui, tá? É negativo, mas também é um projeto de longo prazo, né? Então, um mês para cima, um mês para baixo aqui também não faz muita diferença, tá? A gente continua gostando da companhia para o longo prazo e para o médio e curto prazos também, tá? Tivemos aqui mais duas empresas anunciando recompra de ações, a Vivio, que vai recomprar até 5% das ações, e Renner, que vai recomprar quase 2% das ações em circulação, né? Então a Renner não é um ativo que costuma recomprar tanta ação assim, a gente percebe que muita empresa já percebeu, né, que as suas ações aí estão bastante baratas. Já a Eletrobras, né, pessoal, marcou aí para o próximo dia 22 de fevereiro uma assembleia para deliberar a privatização da companhia, lembrando que a gente está meio pessimista aqui para sair esse negócio ainda esse ano, porque a coisa está meio parada lá no TCU, mas vamos ver se o TCU acaba dando uma acelerada aqui nesse processo, né? A parte do governo, o BNDES, a parte da empresa está mais acelerada, mas o TCU está bem atrasado no processo. A Sanepar, né, pessoal, informou que os reservatórios que compõem o sistema de abastecimento lá de Curitiba chegaram ao nível aí de 80% de capacidade. Dessa forma, eles encerram o rodízio, encerraram, né, desde da última sexta-feira, tá, no dia 21. Positivo, né, pessoal? A gente já comentou algumas vezes que aconteceu uma série de coisas negativas com a Sanepar, crise, já tinha essa questão de crise hídrica, dificuldade para aumentar as tarifas, né? E a gente prefere, nesse momento, pensando no longo prazo, as ações do setor elétrico. A gente já tem há uns 3 anos aí a mesma opinião. Acabou sendo positivo esse nosso movimento, mas está muito barata, aqui é uma boa empresa. Para quem gosta, está muito barata a Sanepar, essa notícia é positiva. Tivemos a Gerdau aqui, que anunciou um investimento de 200 milhões de reais na usina que eles têm em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. A Gerdau está num bom momento, aproveita o bom momento americano também. A Alliance Sonar informou que não desistiu da combinação de negócio com BR Malls, a gente já tinha comentado sobre isso também, e a gente imagina que é um negócio que faça todo sentido, só tem que combinar o preço, né? Porque realmente o preço que eles ofereceram pela BR Malls estava muito baixo, né? Mas é um negócio que faz todo sentido, tá? A Caixa Seguridade anunciou a prévia operacional, que veio bom. O grande destaque aí foi o segmento de previdência, que teve o segundo melhor mês do ano passado, né? Porque esses dados aqui foram de novembro do ano passado, chegando aí a 3 bilhões de reais em contribuições, tá? Bem interessante essa prévia operacional, a gente imagina bons resultados para BB Seguridade, Caixa Seguridade em 2022. A Equatorial anunciou aqui que pode fazer uma oferta pública de 3,5 bilhões de reais, né, para financiar as suas aquisições. A Eternit também anunciou que vai investir mais 24 milhões na planta que eles têm em Manaus. Também eles já tinham anunciado um investimento desse, acho que faz uns 2, 3 meses. Uma empresa aí que passou por uma forte reestruturação aí nos últimos anos. MRV e Tenda divulgaram prévias operacionais, assim como outras construtoras. A MRV teve recorde histórico de vendas líquidas, lembrando que eles têm uma diversificação boa da base de receita, né? O total aqui foi 2,4 bilhões vendidos no quarto trimestre de 2021 e 8,1 bilhões em 2021. E tivemos a Tenda também, né? A gente estava um pouco mais pessimista com as empresas aí que trabalham com o Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida, mas a maioria delas divulgou boas prévias, como a Cury, como a Direcional e a Tenda, né? Que encerrou o ano aí com um valor geral de vendas 15% maior que 2020, chegando a 3,1 bilhões de reais. Da parte de mineração, né, pessoal, nós tínhamos toda aquela questão de chuvas em Minas, né, que tinha parado aqui as atividades das principais empresas, tá? No caso a CSN, com a CSN Mineração, Usiminas e Vale, e todas as empresas informaram que estão voltando gradualmente os seus negócios de mineração. E além disso, né, Brasil Foods, mais uma oferta de ações aí que pode chegar a 8 bilhões de reais. A gente já comentou algumas vezes, né, pessoal, que não acha
do setor de proteína, acha mais fraquinha aí Brasil Foods, né? Mexer com frango é uma questão bem complicada, mesmo tendo os produtos industrializados. Tem uma parte de suíno, enfim. E no mercado externo aí não tem sido tão competitivo como já foi, né? A gente lembra quando a empresa era só perdigão, achava mais interessante. Se aparecer alguma oportunidade, vai ser alguma coisa aí de médio e curto prazo. Para o longo prazo, né, as outras empresas que trabalham com proteína, Minerva, JBS, Marfrig, no entendimento do pessoal aqui da análise, são mais interessantes. Como ação da semana, pessoal, vamos trazer a Natura. Muitos clientes nossos estavam perguntando, né, eu já vou comentar por quê. Na semana passada nós trouxemos a Petrobras, né, e comentamos que era importante para o Ibovespa continuar esse movimento de alta, a Petrobras puxar bem, né, ela puxou 1% no ano, já sobe 11%, e foi bom aqui para a gente, porque a gente não gosta muito da Petrobras pensando no longo prazo, mas faz muitas operações de médio e de curto prazo na Petrobras, e conseguimos zerar uma operação com opções que a gente já carregava desde o ano passado, aí na última semana acho que deu 100 e poucos por cento, a operação a gente acabou fechando positivo na Petrobras. Sobre Natura, a gente já está posicionado aqui algumas semanas, né? E eu comento sempre, né, pessoal? Quem é nosso cliente pode nos chamar no WhatsApp, lá no Telegram, para tirar as dúvidas, porque a gente não comenta sobre todas as recomendações, principalmente nesses vídeos abertos. E como a gente estava muito de olho na Natura aqui para reforçar a nossa posição de compra, né? Porque ela estava bem parecida graficamente com a Magazine Luiza, né? E tanto para o longo prazo quanto para o médio prazo, a empresa está muito barata, a gente não estava comentando muito em função disso, até em respeito aqui a todos os nossos clientes. Então, essa semana a gente recomendou novamente a compra das ações, né? E também entrou em opções da Natura, tá? Também eu acho que fechou a semana aí, a gente está mais ou menos com 100% de ganho a operação. Vai depender um pouquinho do preço que cada um comprou, vai estar entre 80% e 100% de ganho a operação com opções. E Natura, graficamente, está fantástico. A gente entende que o mercado exagerou na queda, né, pessoal? As ações saíram de quase R$61, chegaram a bater aqui 20,70, né? E pegou isso aqui que a gente chama de suporte no gráfico semanal, tá? Desde 2019 e respeitou aqui essa linha de tendência de alta. O que é uma linha de tendência de alta? É um gráfico de suporte na diagonal aqui, né? Que bateu várias vezes aqui, vem respeitando desde 2015. Então, graficamente, é a mesma coisa que eu comentei de Magazine Luiza, tá? Se não for para comprar agora, não vai comprar nunca mais, né? Porque depois da ação cair de 60 para 20, o pessoal está com receio de comprar, o negócio não funciona. Claro que a operação pode não funcionar, a gente pode ter que estopar a operação, mas isso faz parte do negócio, né? Então, pelo rastreador a gente acha interessante, e opções aí funcionou bem a operação, acho que foi em 2 dias, acho que durou, né, 2 dias ali, as opções subiram mais de 100%, então essa semana estamos de olho em Natura, tá? Vindo aqui para os últimos destaques, né, pessoal, 2 destaques internacionais, a Procter & Gamble, que anunciou resultados fortes, né, eles já consideram aqui o segundo trimestre fiscal de 2022, que terminou no ano passado, bom trimestre aqui da empresa, né? Uma empresa que não tem dificuldade para repassar preços, a gente não pode esquecer que essa onda inflacionária não é só aqui no Brasil, e mesmo para quem investe em ações internacionais, tem que investir em empresas que consigam repassar preço, porque senão a coisa fica bastante complicada. A receita aumentou 6% na base trimestral, chegando a 21 bilhões de dólares, né? E o lucro líquido subiu 10%, chegando a 4,2 bilhões de dólares, lembrando que eles são uma boa pagadora de dividendos também. E nós tivemos aqui Google, né, pessoal, anunciando a contratação de um ex-executivo do PayPal para gerir a divisão de pagamentos e ampliar a gama de serviços financeiros. A gente já comentou algumas vezes que essa era uma das opcionalidades de Google que são muito mal aproveitadas, que essa questão aqui de serviços para pagamentos financeiros, finalmente aí o Google abriu os olhos para isso, uma notícia bastante positiva aqui, principalmente com foco aí no longo prazo. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, não esqueçam de aproveitar aqui a nossa promoção, né? Nós temos hoje 4 produtos, tem o Invista em Ações, que são as recomendações de longo prazo, o Carteiras, que tem o Invista em Ações, recomendações de fundo,
recomendações de previdência, fundos imobiliários, criptoativos, renda fixa, as carteiras diversificadas, né? Então nós temos menos produtos, mas produtos mais completos. O Full Trader, que tem essas recomendações de médio e de curto prazos, mais as recomendações de investir em ações, e o completo, que são todas as nossas recomendações. De qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail para a gente ou nos chamem no WhatsApp ou no Telegram, mandem um áudio, uma mensagem, perguntem, né, qual o produto que é melhor para mim, como funciona, tem a explicação no site, mas se vocês tiverem alguma dúvida, com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo, pessoal? Um grande abraço, uma ótima semana para todos e ótimos investimentos. Até mais!